paz do Senhor, queridos professores, queridos alunos da Escola Bíblica Dominical, pastor Davi Passos, para mais um estudo bíblico. Hoje, lição 3 do quarto trimestre de 2024, na qual o tema desta lição tem o seguinte título: As promessas de Deus para a igreja. E nesse tema nós encontramos a leitura do nosso texto áureo, Mateus, capítulo 16, versículo 18, que diz assim a palavra do Senhor: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A verdade prática da nossa lição nos traz o seguinte texto, dizendo o seguinte: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas. Promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. Então, para a nossa leitura, nós temos aqui, encontramos em Mateus capítulo 18, versículo 18 a 20, Marcos capítulo 16, versículo 15 a 18 e Atos capítulo 1, versículo 6 até o 8, que nos diz o seguinte, a leitura da nossa lição, começando por Mateus capítulo 28, versículo 18 até o 20, que diz assim: E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho dito ou mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Marcos capítulo 16, versículo 15 até o 18 diz: E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que creem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão noutras línguas, pegarão na serpente, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhes farás mal algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Atos capítulo 1, versículo 6 até o 8 diz: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, essa foi a nossa leitura em classe. Meus queridos, para o nosso plano de aula, nós temos aqui alguns objetivos para estudarmos o tema dessa lição. Meditarmos um pouquinho sobre as promessas de Deus para a Igreja de Cristo. Esse é um dos objetivos para esse tema. Outro objetivo é pontuar o efeito das promessas divinas para a execução da grande comissão, missão da igreja no mundo. E o terceiro objetivo é conscientizar acerca das condições para vivenciar tais promessas. Então, nós temos aqui esses três objetivos. A nossa introdução nesta lição diz o seguinte: a Igreja de Cristo é portadora de promessas gloriosas de Deus.
ela foi idealizada pelo Pai, edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. É a comunidade dos salvos em Cristo Jesus para adorá-lo e servi-lo, ser a agência propagadora do Evangelho de Jesus. Por isso, nessa lição estudaremos a respeito da natureza das promessas divinas feitas à igreja, as promessas propriamente ditas e as condições para viver as promessas de Deus para ela. Então, as promessas de Deus para a igreja, nós temos aqui o texto áureo nos dizendo, né? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando olhamos para a introdução desta lição, nós compreendemos que a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela foi idealizada por Deus. Como diz Efésios capítulo 1, versículo 4 até o 5, ele diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E mais adiante ainda fala, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo. Então, assim, a igreja, ela é a comunidade dos salvos em Cristo Jesus para adorá-lo, para servi-lo e ser a sua agência propagadora do Evangelho de Jesus. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele definiu muito bem o que a igreja significa no plano de Deus, quando ele escreve lá em 1 Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, ele diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, aqui, o apóstolo, ele alinhou 4 imagens para melhor explicar o que é a igreja de Cristo. Em primeiro lugar, nós vemos, ele diz que ela é a geração eleita. Ou seja, em termos coletivos ou corporativos, a igreja, ela é formada por todos os salvos, todos os santos e fiéis diante de Deus. Não existe igreja isolada, como dizem os chamados desigrejados, né? Eu sou igreja. Não. Não há um só versículo em toda a Bíblia que confirme que uma pessoa, homem ou mulher, possa dizer que é a igreja. No Novo Testamento, quando nós olhamos a palavra de Deus, aqui a palavra igreja, ela vem da palavra grega eclésia, que tem o sentido de congregação, reunião, assembleia. E nessa condição, a igreja foi eleita e predestinada por Deus. Individualmente, somos o templo do Espírito Santo, mas coletivamente somos a noiva de Cristo, como diz 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, e também o rebanho de Deus, que está em 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 a 3. Já quando fala lá no antigo pacto, na antiga aliança, só havia sacerdotes que fosse da tribo de Levi.
Já na Nova Aliança, a Bíblia diz que somos sacerdócio real. Ou seja, espiritualmente somos considerados sacerdotes de Deus. Então, o papel do sacerdote é orientar o povo, interceder ali ao Senhor pelo povo, visando o seu comportamento correto e santo diante de Deus. E nessa condição, nós devemos ali exercer o sacerdócio real, o que é um grande privilégio, bem como uma grande responsabilidade diante do Senhor. Quando nós vemos o apóstolo dizer que somos a nação santa, essa é condição indispensável para que as demais condições possam ser realidade. Então, ninguém é salvo se não for santo. Ninguém faz parte da igreja se não for santo. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 até o 16, ali diz: portanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, a última imagem usada pelo apóstolo Pedro para identificar a igreja foi a de que somos o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, povo nenhum na terra tem essas qualificações espirituais que identificam os que pertencem à igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela é tão importante que Jesus disse a Pedro, lá em Mateus, capítulo 16 e 18, que nós lemos aqui na lição, ele diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, com as características especiais, a igreja é a instituição de origem e caráter divino, a quem Deus reservou promessas especiais, visando o cumprimento da sua missão de proclamadora das verdades reveladas por Deus na sua santa palavra. Então, aqui nós vemos, nesta introdução aqui desta lição. E nós vamos meditar um pouquinho sobre essas promessas, olhando o tópico primeiro aqui da nossa lição, que diz a seguinte título: a natureza das promessas de Deus para a igreja. Olha só, a natureza das promessas de Deus para a igreja. Nós vemos a igreja, ou a natureza da igreja, ela está pautada em três situações consideráveis. Primeiro, nas palavras que descrevem a instituição, ou esta instituição. Segundo, ela está pautada nas palavras que descrevem os cristãos. E terceiro, ela está pautada nas ilustrações que descrevem a igreja. Vamos para o primeiro ponto aqui da nossa lição. Diz o seguinte: o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20, revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo para seus discípulos. E nessa comissão, três palavras resumem a tarefa: o ide, ensine e batize. Em Marcos, capítulo 16, temos uma promessa de que sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão. Dessa forma, como igreja de Cristo, ao proclamar a mensagem de arrependimento e salvação, devemos esperar que milagres em nome de Jesus aconteçam como realidade de quem o reino de Deus está agindo no mundo. Portanto, estamos
estamos diante de uma promessa de confirmação da obra da evangelização. Então, as promessas de sinais sobrenaturais. Então, nós temos aqui, primeiro, as palavras que descrevem a igreja, que é o que foi aqui dado de início, né, sobre o título A Natureza da Promessa de Deus para a Igreja, pautada em 3 situações consideradas. E o primeiro é a palavra que descreve a igreja. Aqui nós vemos Jesus, ele assevera aqui em Mateus capítulo 16, versículo 18. Edificarei a minha igreja. E essa primeira, né? Essa aqui é a primeira entre mais de 100 referências do Novo Testamento que empregam a palavra grega primária para a palavra igreja, que quer dizer eclésia, composta com a preposição ek, que quer dizer fora de, e o verbo kaleo, chamar, que quer dizer chamar. E logo, a palavra eclésia denotava originalmente um grupo de cidadãos chamados e reunidos visando propósito específico. Então, o termo é conhecido desde o século V a.C., nos escritos de Heródoto, Xenofontes, nos escritos de Platão, de Eurípides. Esse conceito de eclésia, ele prevalecia especialmente na capital Atenas, onde os líderes políticos eram convocados como assembleia constituinte até 40 vezes por ano. Então, o uso secular do termo também aparece lá no Novo Testamento. Ali em Atos capítulo 19, versículo 32 até o versículo 41, por exemplo, eclésia ali refere-se à turba enfurecida de cidadão que se reuniu em Éfeso para protestar contra os efeitos do ministério de Paulo. Então, na maioria das vezes, porém, o termo tem uma aplicação mais sagrada e refere-se àqueles que Deus tem chamado para fora do pecado e para dentro da comunhão do seu Filho Jesus Cristo e que se tornaram, como fala em Efésios capítulo 2, versículo 19, concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, essa palavra eclésia é sempre empregada às pessoas e também identifica as reuniões dessas para adorar e servir ao Senhor. Já a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, ela também emprega eclésia quase 100 vezes, usando como tradução do termo hebraico kahar, que quer dizer assembleia, convocação, congregação, tá? Então, no Antigo Testamento, assim como no Novo Testamento, o termo refere-se, às vezes, a uma assembleia religiosa. Por exemplo, se nós olharmos lá em Números, capítulo 16, versículo 3, ou em Deuteronômio 9 e 10, e em outras ocasiões, há uma reunião visando propósitos seculares e até mesmo também propósitos malignos. Tá? Nós temos ali Gênesis 49, versículo 6, Juízes, capítulo 20, versículo 2 e 1 Reis, capítulo 12, versículo 3. Então, uma palavra hebraica com significado semelhante a kahal é edar, que quer dizer congregação, assembleia, agrupamento ou reunião. E é de relevância notar que eclésia é frequentemente usado na Septuaginta para traduzir
Kahal, mas nunca Edar. Pelo contrário, essa última palavra é mais frequentemente traduzida por sunagogue, que quer dizer sinagoga. Por exemplo, a expressão, como nós encontramos em Êxodo capítulo 12, versículo 3, lá, comunidade de Israel, ela pode ser traduzida por sinagoga de Israel, se seguíssemos a versão da Septuaginta. Mas a palavra grega sunagogue, ou sunagogue, assim como o seu equivalente hebraico edar, tem o significado essencial das pessoas reunidas ali. Hoje, quando escutamos a palavra sinagoga, usando termos e retratos mentais ali de uma assembleia de judeus reunidos para orar, para escutar a leitura e exposição do Antigo Testamento, o significado semelhante também se acha no Novo Testamento. E se você quiser, Lucas capítulo 12, versículo 11, e Atos capítulo 13, versículo 42, e também outros versículos que nós podemos colocar. Embora ali os cristãos primitivos costumassem evitar a palavra para descrever a eles mesmos ali, então Tiago não a evita ao referir-se aos crentes que se reuniam para adorar. Lá em Tiago capítulo 2, versículo 2. Então, talvez por esses serem os seus leitores convertidos judaicos na sua maioria. Como consequência, quer nos referimos aos termos hebraicos comuns, kahal ou edar, quer as palavras gregas sunagogue e eclésia, o significado essencial continua sendo o mesmo. A igreja consiste naqueles que foram chamados para fora do mundo, do pecado e da vida alienada ali de Deus, os quais, mediante a obra de Cristo, na sua redenção, foram reunidos como uma comunidade de fé que compartilha das bênçãos e responsabilidades de servir ao Senhor. Hoje, igreja comporta vários significados. Refere-se frequentemente ao prédio onde se reúnem os crentes. Por exemplo, estamos indo à igreja. Então, pode também indicar uma comunhão local ou denominação. Por exemplo, minha igreja ensina o batismo por imersão. Ou um grupo religioso regional ou nacional. Por exemplo, a igreja da Inglaterra ou a igreja da Austrália. Então, a palavra ela é frequentemente empregada como referência a todos os crentes nascidos de novo, independentemente de suas diferenças geográficas e culturais. Por exemplo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, seja como for o significado bíblico, igreja refere-se primeiramente não às instituições e culturas, mas sim às pessoas reconciliadas com Deus mediante a obra salvífica de Cristo e que agora pertence a Ele e que se unem e reúnem para adorá-lo. Como diz João, capítulo 4, versículo 23, em espírito e em verdade. Outra palavra que nos dá aqui sustentabilidade para esse termo, nós vemos aqui as palavras que descrevem os cristãos. Primeiro, nós temos irmãos. A igreja é uma fraternidade ou comunhão espiritual na qual foram abolidas todas as divisões que separam a humanidade. Então, a Bíblia diz, não há gregos nem judeu.
A mais profunda de todas as divisões baseadas na história religiosa é vencida. Não há grego nem bárbaro. Aqui nós vemos a mais profunda de todas as divisões culturais é vencida. Também a Bíblia diz, não há servo nem livre. Aqui nós vemos a mais profunda de todas as divisões sociais, econômicas, é vencida. Agora, também diz, não há macho e nem fêmea. O que quer dizer? Que a mais profunda de todas as divisões humanas é vencida. Como nós lemos em Colossenses capítulo 3, versículo 11, Gálatas 3 e 28. Outra palavra também que denomina aqui é os crentes. Os cristãos são chamados de crentes. Por quê? Porque a sua doutrina característica é a fé no Senhor Jesus. Outra palavra que denomina também é a palavra santos. São chamados santos, literalmente, consagrados ou piedosos, porque são separados do mundo e dedicados a Deus. Outra palavra que também denomina a igreja são a palavra eleitos, que refere-se a eles como eleitos, ou os escolhidos, porque foram escolhidos por Deus para um ministério importante e um destino glorioso. Também nós vemos uma outra palavra aqui referente a discípulos. Pastor, os são discípulos, literalmente, aprendizes, porque estão sob preparação espiritual com instrutores inspirados por Deus. Então, outra palavra que nós temos é a palavra cristãos. Essa palavra cristãos são cristãos porque a sua religião gira em torno da pessoa de Cristo. Tá? E também, por último, os do caminho, que nos dias primitivos muitas vezes eram conhecidos como os do caminho. Na Bíblia, versão brasileira, em Atos 9 e 2, né? Nós encontramos essa passagem, né? Então, porque viviam conforme uma maneira especial de viver. Outra coisa, além das palavras para a igreja, temos as ilustrações da igreja. Primeira ilustração que nós temos para a igreja é o corpo de Cristo. Presta bem atenção você aí nesta passagem. Olha só, o Senhor Jesus Cristo, ele deixou esse mundo há mais de 20 séculos. Ele, entretanto, ainda está no mundo, e com isso queremos dizer que a sua presença é sentida por meio da igreja, que é o seu corpo. Então, assim como ele viveu a sua vida natural na terra e em um corpo humano individual, agora ele também vive a sua vida mística em um corpo tomado da raça humana em geral. Na conclusão dos evangelhos, não escrevemos fim, mas continua. Por quê? Porque a vida de Cristo continua a ter expressões por meio de seus discípulos, como se evidencia no livro de Atos dos Apóstolos e pela subsequência a história da igreja, através dos Atos dos Apóstolos e até os dias de hoje. Como nós temos em Mateus capítulo 10, versículo 40 e João capítulo 20, versículo 21. Então, antes de partir da terra, Cristo, ele prometeu assumir um novo corpo. Entretanto, ele usou outra ilustração. Lá em João capítulo 15, versículo 5, ele fala: eu sou a videira, vós sois as varas. Então, o uso dessa ilustração, ela faz lembrar que a igreja é um organismo
e não meramente uma organização. Uma organização é um grupo de indivíduos voluntariamente associados com um propósito especial, tal como uma organização fraternal ou um sindicato. Agora, o organismo é qualquer coisa viva que se desenvolve pela vida inerente. Usado figuramente, aqui significa a soma total das partes entrelaçadas, nas quais ali a relação mútua entre elas implica uma relação do conjunto. Desse modo, então, nós vemos um automóvel poderia ser considerado uma organização de certas peças mecânicas. O corpo humano é um organismo porque é composto de muitos membros e órgãos animados para uma vida comum. Então, nós temos aqui, para a igreja, como um simbolismo, Também temos outra palavra aqui, usada como símbolo também, é o templo de Deus. Quando olhamos em 1 Pedro capítulo 2, versículos 5 a 6, temos um exemplo clássico de templo, um lugar em que Deus, ali, que habita em toda parte, localiza-se a si mesmo em determinado lugar onde o seu povo possa achá-lo, que, segundo capítulo 25, versículo 8 de Êxodo, e 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, é denominado em casa, tá? Assim como Deus, ele morou no tabernáculo, ou tabernaculou, E também no templo, assim também vive pelo seu Espírito na igreja, como fala em Efésios 2, versículo 21 e 22, e 1 Coríntios 3, 16 e 17. Então essa palavra templo, ela é usada lá em 1 Coríntios 3 e 16, ali para indicar a assembleia inteira. Juntas, cada assembleia é o templo. Portanto, Deus Pai, Cristo e o Espírito Santo estão nelas. E nesse templo espiritual, os cristãos, como sacerdotes, oferecem sacrifícios espirituais, sacrifícios de oração, louvor e boas obras, tá? Outra referência também que nós leva aqui a termo como comparação, a igreja é a noiva de Cristo. Olha só que interessante. Essa é uma ilustração usada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, para descrever a união e a comunhão de Deus com o seu povo. Nós encontramos em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, e Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27, Apocalipse 19, 7, Apocalipse 21 e 2 e também Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Essa palavra, ela é usada particularmente no tocante à ansiedade aqui da noiva a preparar-se para o casamento, pelo que também se reveste de um forte tom de esperança quanto ao futuro. Também usado para indicar a igreja, pois, embora estejamos esperando uma relação mais íntima com Cristo, quando ele voltar à terra, temos uma relação íntima com ele desde agora, como diz Efésios 5, 25 a 32. Então, o relacionamento do matrimônio, ele é usado para ilustrar o amor e o cuidado de Cristo pela igreja, bem como a devoção, bem como a fidelidade da igreja a Cristo. Então, nós devemos lembrar, porém, que é somente uma ilustração e que não se deve forçar a sua interpretação. Por quê? O propósito do símbolo é apenas iluminar um determinado lado da verdade e não de
prover o fundamento para uma doutrina. Tá? Então nós temos aqui a promessa para a igreja. Esse nós temos aqui o primeiro tópico, né? Olha só que interessante. Nós temos aqui o primeiro ponto, aqui a lição diz, as promessas de sinais sobrenaturais. O evangelho, né? O evangelho, nós lemos aqui. O segundo ponto, as promessas de revestimento de poder. Olha o que diz. Com base na promessa de Cristo para seus discípulos, em Atos 1, nosso Senhor faz uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho de Cristo. Recebereis a virtude do Espírito. É a promessa do batismo no Espírito Santo para capacitar o crente na transmissão das boas novas de salvação, além de poder para proclamar a capacitação do Espírito também nos forjar como testemunhas de Cristo em nossa família, bairro, cidade e nações. Portanto, estamos diante de uma promessa de capacitação espiritual para a evangelização. Terceiro ponto, ainda do tópico 1, diz: promessas espirituais para uma instituição espiritual. Ao longo das Escrituras, percebemos que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo. Por isso, a natureza das promessas para a igreja é primeiramente espiritual. Notemos que, como Jesus se refere à igreja em Mateus, diz bem assim: edificarei a minha igreja. A palavra grega para igreja aqui é eclésia, e é um termo que remonta uma reunião de pessoas chamadas do mundo para participarem ativamente do reino de Deus. Isso é possível pela obra poderosa de nosso Senhor na cruz. Por isso, a igreja é denominada no Novo Testamento como corpo de Cristo, o templo de Deus, a noiva de Cristo. Assim, uma instituição espiritual tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. Então, aqui é o tópico primeiro. No tópico 2, nós vemos as promessas de Deus para a igreja. Tá? Para a igreja. Olha o que nós temos aqui. No conjunto de promessas de Deus, não poderia faltar as promessas para a igreja. Quando olhamos no Antigo Testamento, já havia promessas de Deus para a igreja, ainda que ela não aparecesse de modo explícito nos seus livros. Já quando nós olhamos ali a palavra hebraica equivalente a eclésia, no termo grego, né? Ou igreja, no Novo Testamento, que é carral, né? Que tem o significado de povo reunido, ou assembleia, como fala Deuteronômio 4:10, ou multidão, como diz 1 Samuel capítulo 17, 47. Então, na realidade, tais termos referiam-se a Israel como povo ou etnia. E é somente no Novo Testamento que podemos perceber que a igreja já estava prevista nos planos de Deus para a redenção da humanidade prejudicada pelo pecado. Uma análise bíblica mostra-nos que o Novo Testamento ele estava oculto no Antigo Testamento. E o Antigo está claro no Novo. Quer ver? Primeiro, tópico 2, primeiro ponto, a promessa de vida eterna. Estabelecimento da grande comissão do nosso Senhor, como vimos em Mateus, capítulo 28, e em Marcos, capítulo 16, constatamos que a primeira e grande promessa da igreja é a da vida eterna, salvação em Cristo Jesus. E essa promessa é para todo aquele que nele crê. Ora,
Aquele que nele crê é salvo pelo Senhor e, consequentemente, torna-se membro do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, desde o primeiro dia do seu arrependimento e fé. Segundo ponto, nós temos a promessa de poder. A lição diz o seguinte: uma vez salvo em Cristo e membro de seu corpo, de acordo com o que lemos em Atos 1, temos uma gloriosa promessa de poder no alto para sermos instrumentos vivos em que os sinais e milagres de Deus possa confirmar a palavra que ele nos entregou. Essa promessa não feita em Atos dos Apóstolos foi experimentada naquele termo. E ao longo da história da igreja tem sido confirmada novamente na vida de milhares de servos de Deus que experimentam ao batismo no Espírito todos os dias e recebem dons espirituais preciosos para fazer a obra de Deus com fé e ousadia. O mesmo Senhor que batizou em Atos dos Apóstolos ainda batiza hoje. Então, olha só, temos aqui uma promessa de poder. Na sua despedida dos seus discípulos, quando olhamos na Bíblia, estando eles com medo e descrentes, agora Jesus, ele proclama-lhes que daria poder e autoridade à sua igreja no que se chama a grande comissão, como diz Marcos 16 e 15 até o 18. Então, Jesus, ele sabia que após a sua ascensão aos céus, os seus seguidores que formariam a sua igreja enfrentariam ali desafios indescritíveis em termos de oposições, perseguições, violência, prisões, torturas e morte, o que iriam necessitar de força e poder. Poder sobrenatural para ficarem firmes e não negarem o seu nome e nem deixarem de procurar cumprir ali a missão que todos foram dados a saber, pregar o evangelho, né? Ou por todo o mundo e também a toda criatura, né? Então, por isso, antes da sua partida, retornando ao céu, ele instrui os seus discípulos, como fala em Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. E depois, dias antes ali de encontrar Jesus, determinou, né? Antes daquele encontro, Jesus ele determinou-lhes que não começasse a evangelizar logo depois do seu retorno aos céus, mas ele disse, como fala em Lucas 24 e 49, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então, esse revestimento de poder era o que fora predito pelo profeta Joel 800 anos antes de Cristo, lá em Joel capítulo 2 e 28. Então, após a promessa do batismo com o Espírito Santo, aqui em Atos capítulo 1, versículo 5, os seus discípulos ficaram curiosos e perguntaram-lhe sobre quando tais coisas aconteceram. Ali em Atos capítulo 1, versículo 6 a 8, ali diz: aqueles, pois, que se havia reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu poder, pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 6 até o 8. Terceiro ponto, diz o seguinte aqui, a promessa, aqui ó, segundo ponto. O segundo ponto, nós lemos a promessa de poder.
No terceiro ponto aqui, a promessa da glorificação do nosso corpo. Mas antes, nós temos aqui a promessa da edificação da igreja. Outra eloquente promessa para a igreja que tem sido cumprida e que se cumprirá até a volta de Jesus é o que ele disse para Pedro, lá em Mateus capítulo 16 e 18, né? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, desde o seu início, a igreja tem sido atacada pelas portas do inferno, pelas perseguições dos judeus, dos romanos, dos comunistas e agora pelos falsos progressistas, ateus e materialistas, né? A igreja, ela sempre sofreu, mas quanto mais perseguida, mais ela levantou-se e prosseguiu de cabeça erguida para cumprir a sua missão de pregar o evangelho a toda criatura, como fala o Marcos capítulo 15, Marcos capítulo 16, versículo 15. Pregar o evangelho por todo o mundo e a toda criatura, né? Então, olha só que interessante. Temos também a promessa de vida eterna. Olha só, a promessa de vida eterna. Aqui na lição, no terceiro ponto, diz a promessa da glorificação do nosso corpo. No mesmo corpo do texto bíblico em que se encontra a promessa do revestimento de poder, em Atos 1, também se encontra a promessa da vinda do Senhor. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. A palavra de Deus nos mostra que quando o nosso Senhor arrebatar a sua igreja, seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, o veremos. Quando nosso corpo for glorificado, e veremos face a face, e o conheceremos como também ele nos conhece. Que promessa gloriosa é essa, né? Então, nós temos aqui algumas promessas. Outra promessa gloriosa é a da vida eterna. Nas suas mensagens maravilhosas nos evangelhos, Jesus ele prometeu a vida eterna ou a salvação, ali, como diz na Bíblia, a todo aquele que nele crê. Então, evidentemente, essa palavra, todo aquele que crê em Jesus conforme a sua santa palavra, faz parte da igreja desde o início da sua confissão pública diante de Deus e dos homens. Lá em João capítulo 3, versículo 16, ali diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse João 3,16, que é considerado o texto áureo do Novo Testamento, nós vemos Jesus prometendo vida eterna a todo aquele que nele crê, no seio da sua humanidade. O seu amor não foi seletivo e discriminador, como creem irmãos da maioria das igrejas reformadas, não. Deus, ele amou o mundo de tal maneira inexplicável, oferecendo a vida eterna a todo aquele que nele crê, ou seja, a qualquer pessoa que ouve a sua palavra. João 5,24 diz: e crê naquele que me enviou, tá? A outra promessa também é de sermos semelhantes a ele, como nós lemos aqui no terceiro ponto, né?
no terceiro ponto do segundo tópico, a promessa de sermos semelhante a Ele. Olha só, João, o apóstolo do amor, ele teve essa revelação gloriosa sobre o futuro dos crentes, ou seja, o futuro da igreja, se formos fiéis até a morte. Não somente crendo, mas também obedecendo a Deus e buscando uma vida de santificação. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 2 ao 3, ali ele é bem claro quando ele diz: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. E a qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, a esperança. Outra promessa que também nós temos aqui é a promessa de estar presente em nosso meio. Quando nós olhamos, depois da sua gloriosa ressurreição, Jesus, ele apresentou-se aos discípulos que estavam abatidos e com medo de maneira surpreendente, e dizendo-lhes: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E ele disse ainda mais: ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Olha só que interessante. Então nós temos aqui, né, ensinado-as. E ainda ele diz, mais um finalzinho do versículo 20, ele diz: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 18 a 20. Então, esse aqui é o tópico 2, né? Que nós falamos aqui sobre as promessas de Deus sobre a igreja, para a igreja. Tópico 3, nós temos o seguinte: condições para viver as promessas de Deus. Primeiro, nós já vimos no capítulo anterior que a palavra de Deus não falha, como diz 1 Reis 8 e 56 e Josué 23 e 14. Então, também nós vimos que Deus vela para cumprir ali a sua palavra. Jeremias, o profeta, Deus fez uma declaração solene sobre como ele cumpre a sua palavra, lá em Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12. Mas, para que na igreja os crentes vejam no presente ou no futuro o cumprimento das promessas de Deus, há condições a serem atendidas e observadas e cumpridas. Vamos ver? Olha o que diz a lição. Primeiro ponto do tópico 3 diz o seguinte: é preciso crer. Vamos ler na lição? As escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo do cumprimento de suas promessas. A Bíblia mostra que Abraão recebeu uma promessa de que seria pai de uma grande nação. Ele creu em Deus, perseverou na fé, e isso lhe foi imputado como justiça. Nesses últimos dias, precisamos reanimar a nossa fé nas promessas de Deus. É tempo de confiar no Senhor e se fortalecer na promessa, na força do seu poder. Então, primeira coisa, primeira condição para viver as promessas de Deus, aqui é preciso crer. A fé em Deus e nas promessas é condições indispensável para ver o cumprimento da sua vontade na vida de qualquer pessoa. Vamos olhar para Abraão, foi chamado de pai da fé,
Ele recebeu a promessa de que seria pai de uma grande nação e que a sua descendência seria como as estrelas do céu, quando já estava com 99 anos. E a sua esposa, a Sara, era estéril, como nós vemos em Gênesis 17, 1 a 8. E quando Abraão tinha 100 anos, é que nasceu Isaque, causando admiração a todos que souberam de fato. Gênesis 21 e 5. Então, a sua fé foi reconhecida por Deus de forma muito marcante. E isso nós lemos lá no Novo Testamento, lá em Romanos capítulo 4, versículo 1 ao 3. Segunda condições, é preciso ser fiel. Olha o que diz a lição. Vamos ler? Uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. Os discípulos de Cristo, conforme nos mostra o livro de Atos, permaneceram fiéis diante do que ouviram diretamente do Senhor. Não importa o tempo que passe, nos apresentaremos a Deus em fidelidade, como fez Jó, que mesmo sem saber que era alvo da malignidade do diabo, que tirou-lhe os bens, os filhos e a saúde, manteve-se fiel. Como Daniel, lançado na cova dos leões, ainda assim permaneceu fiel ao Senhor. Tomemos as palavras de Jesus: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, olhando para esse tópico aqui, sobre é preciso ser fiel até a morte, nós precisamos prestar atenção que a fidelidade a Deus não pode ser temporária. Por toda a vida, os seus servos precisam ser fiéis. Disse o sábio Salomão, em Provérbios capítulo 3, versículo 3, não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as a teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Então, a Bíblia tem exemplos de servos de Deus que foram fiéis em toda a vida. Toda a vida. Moisés foi testemunhado por Deus por causa da sua fidelidade. Lá em Números capítulo 12, versículo 7, diz bem assim, ó: não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? E Jó, em toda a sua luta, sem saber que era alvo da malignidade do diabo, que lhe tirou os seus bens, tirou os seus filhos e saúde, mas ele manteve-se fiel. Jó capítulo 1, versículo 21. Olhando para Daniel, como nós lemos aqui na lição, mesmo sabendo que poderia ser lançado na cova dos leões, Daniel capítulo 6, versículo 9 a 10, ele foi fiel ao Senhor. Jesus, ele diz lá em Apocalipse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Terceiro ponto do nosso terceiro tópico, diz bem assim: é preciso obedecer a Deus. Vamos lá? Obedecer é a condição para que Deus cumpra as suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como de sua igreja. A ordem era clara para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, há tanto valor para Deus na obediência, que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Assim, é tempo de estar na presença de Deus em santa obediência. Então, primeiro é não sair da presença de Deus. Andar na presença de Deus com a vida convertida é a atitude sábia.
e que abre espaço para que as promessas de Deus sejam cumpridas na vida do crente, E Deus, ele fez gloriosas promessas a Abraão, exigindo que ele andasse na sua presença, como diz Gênesis capítulo 17:1. E obedecer a Deus. A obediência a Deus tem tanto valor que ele considera melhor do que oferecer sacrifícios. Quando fala lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, ali ele diz, Samuel dizendo, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Então, obedecer é condição para que Deus cumpra as suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como da sua igreja. Vamos ler a conclusão na lição? Na lição, a conclusão diz o seguinte: as promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Como igreja, estamos integrados como membros desse corpo espiritual. Por meio de Cristo, as promessas do Senhor são grandiosas para todos os que fazem parte da igreja. Nele, viveremos as promessas da vida eterna, de poder e de glorificação final do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. Queridos, nessa conclusão nós queremos aqui falar um pouco sobre as promessas de Deus para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Elas são de grande valor espiritual. A lição nos diz que a igreja é o corpo de Cristo na terra. É um organismo vivo, integrado por todos os que são membros desse corpo espiritual. Então, por meio de Cristo somos muitos. Aqui são muitas as promessas do Senhor para todos os que fazem a igreja. A maior delas é certamente a da garantia de que, como diz Mateus capítulo 16 e 18, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, e outra promessa de grande valor é a de estar no meio da igreja todos os dias, como diz Mateus 28 e 20. Vamos para o nosso questionário. Revisando o conteúdo, nós temos aqui a primeira questão que diz o seguinte: o que o Evangelho de Mateus 28, 18 a 20 revela? A resposta diz assim: revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo para seus discípulos. Nessa comissão, 3 palavras resumem a tarefa: ide, ensinai e batizai. Versículo 19. Segunda questão: o que temos em Marcos 16? Resposta: em Marcos 16 temos a promessa de que sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a grande obra da grande comissão. Versículo 17. Terceira questão: qual é a promessa que o Senhor Jesus faz em Atos 1? Resposta: a promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho de Cristo. Recebereis a virtude do Espírito, como diz o versículo 8, e a promessa do batismo no Espírito Santo. Quarta questão: além da promessa de revestimento de poder em Atos 1, qual é a outra promessa que vemos nesse mesmo texto? Resposta: a promessa da vinda do Senhor. Quinta e última questão: qual o valor da obediência a Deus? Resposta: há tanto valor para Deus na obediência que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que oferecer sacrifício. 1 Samuel 15 e 22. Então aqui nós terminamos essa terceira lição
do nosso quarto trimestre de 2024. Então, que Deus venha te abençoar, professor, que Deus venha abençoar a você, aluno da escola dominical, através deste subsídio teológico. E não esqueça, compartilhe este vídeo. Estamos no YouTube e também estamos no Spotify. Você pode aí acessar estas aulas, esses subsídios teológicos, ouvindo aí no seu fone de ouvido, aonde você estiver, aí no trabalho, viajando. Então, nós estamos no YouTube e também estamos no Spotify também, para que você possa ter melhor acesso aos conteúdos teológicos da Escola Bíblica Dominical. Que Deus os abençoe. Pai querido, Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por mais esta aula, Pai. Abençoa cada professor, abençoa, Senhor, a cada aluno, Deus. A cada um que vai, Senhor, preparar a sua grade para ali apresentar e lecionar em suas classes de aulas na escola dominical. Deus, a tua bênção, Senhor, porque a tua promessa, Senhor, ela ainda está de pé e há muitas promessas ainda que vão se cumprir até a tua volta, Pai. Abençoa cada um, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe.